todas as contratações do Inter até agora, uma foi demais. Foi a melhor. Foi disparado o jogador que melhor se resolveu no Inter e mudou o jogo de ontem. De quem é que eu tô falando, tu sabe? Eu sei. E eu te conto depois da vinheta. Vem comigo. Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Eu não te falei na chamada quem é o assunto, né? Não te falei. É Carlos de Pena, a principal contratação do Inter nessa temporada. E não é principal em custo, não é principal em peso, não é principal em nome. É principal contratação em rendimento. Ninguém no Beira-Rio está jogando mais do que Carlos de Pena. Eu acredito, você acredita e todo mundo sabe disso. Quem contraria essa informação está mentindo. Não está mentindo, só tem uma opinião diferente. E aqui a gente aceita todas as opiniões. Deixa aí nos comentários se você discorda ou concorda, desde que seja respeitoso. Nós pautamos todas as nossas manifestações pelo respeito. Seja na hora de criticar jogadores, contratações, investimentos, movimentos, seja na hora de elogiar as pessoas, a gente fala o que tem que falar de forma respeitosa. Aqui você não vai ver agressão verbal a ninguém. A gente tenta sempre ouvir quando as pessoas falam o contrário da gente. Tem muita gente que discorda da minha opinião, por exemplo, sobre o Rodrigo Dourado e o Gabriel, e não tem problema nenhum nisso, desde que tenha respeito, desde que seja respeitoso comigo, contigo, com qualquer um. A gente é muito mais feliz quando a gente trata as pessoas com respeito, e essa é regra máxima aqui no canal. Tá certo? Eu vou ler como eu leio todos os comentários. Nem todos eu respondo porque, enfim, são muitos, mas muito obrigado por você que comenta respeitosamente aqui no conteúdo do canal. Eu quero falar sobre o de Pena logo depois que você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. Ativa aí o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos que virão a seguir. E você deve dizer, então Marinho, eu tô com o sininho ativado, não teve nenhum vídeo nos últimos dias. É verdade, não teve. Eu tive muito ocupado, não consegui produzir conteúdo nos 3 últimos dias, mas a expectativa é vencer os problemas da vida e conseguir continuar produzindo conteúdo ao longo desta semana toda. Vamos tentar atingir o objetivo aí de ter 2, 3, enfim, quantos vídeos forem possível ou forem possíveis ao longo desta semana. Compartilha aí o link com teus amigos, vamos reforçar esse elo, essa ligação aqui com a torcida do Inter para seguir produzindo esse conteúdo exclusivo de Internacional. Já falei demais sobre o nada e o nosso assunto é Carlos de Pena, o meio-campista que ontem entrou no jogo contra o Cuiabá, o empate em 1-1 do Inter e mudou o jogo. O Inter não fazia uma partida ruim, mas depois que tomou o gol de falta numa falha do Moisés e do Daniel, acabou se desestabilizando. E o Carlos de Pena começou o jogo no banco, entrou e mudou o perfil do time. Você se pergunta então e me critica, Marinho, como é que tá falando que ele entrou, ele começou fora? Mas se ele tá bem, como é que ele começou fora? Ele começou fora e o Mano Menezes explicou na entrevista coletiva que preservou o Carlos de Pena porque ele vem numa sequência de jogos muito grande. E na terça o Inter tem um jogo importantíssimo contra o 9 de outubro pela Sul-Americana e precisa ganhar para se classificar na competição. Então, o de Pena começou fora, como o Dourado começou fora, como o René também começou fora, e foram jogadores importantes que acabaram sacados. O Bruno Mendes também não jogou para completar os 4 do time considerado titular que não jogaram desde o início ontem. Enfim, o Carlos de Pena deu outra movimentação ao time do Inter. Por quê? Porque ele é um jogador com características de meia, mas que também consegue dar uma solidez defensiva muito importante. Ele tem uma saída de bola por dentro e pelo lado qualificadíssima. Ele consegue carregar a bola, ele consegue encontrar o melhor companheiro, ele tem técnica, batida boa na bola para cruzamento, é inteligente em movimentação, dá solidez para que o jogador do outro lado, normalmente o Edenilson, ontem depois entrou o Maurício, possa sair. Ele é um jogador que tem se destacado muito. O conceito dele, assim, a característica dele individual pode não ser brilhante, dificilmente você vai ver o Carlos de Pena fazendo um drible mágico, fazendo um passe de calcanhar, um gol de bicicleta, não. Mas coletivamente esse jogador ele é fundamental e ontem ficou ainda mais claro. O Inter foi um sem o de Pena e foi outro muito melhor depois da entrada do de Pena. O rendimento do time melhorou demais, o Inter criou um monte de oportunidades, empatou com o gol dele
de pênalti e quase virou, perdeu um gol absurdo com o Wesley Moraes ali, que o alemão atrapalhou ele, enfim, o ataque segue sendo um problema crônico do Inter, mas o Carlos de Pena mais uma vez mostrou toda a sua qualidade. Ele é um cara discreto, ele não aparece, ele não é um cara dos holofotes, ele não é o cara do carrão, da roupa, sabe, extravagante, ele não é o cara da caixa de som, ele é um cara que coletivamente é importantíssimo, apesar de ser um jogador que não atrai grandes olhares assim. E eu quero te lembrar que o Carlos de Pena teve tudo para não jogar no Inter. Ele estava acertado com o Vasco, ele iria para o Vasco jogar a Série B do Brasileiro. Mas o Internacional conseguiu se intrometer nessa negociação e vencer a concorrência com o Vasco graças a Alexander Medina. O Medina ligou para o De Pena e convidou ele para jogar no Inter. E ele só aceitou porque ele tinha sido colega de time do Alexander Medina. E também, evidentemente, pelo tamanho do Inter, por jogar a Série A e tal. Mas principalmente pela relação que ele tinha com o ex-técnico do Inter. Então eu sou capaz de te dizer aqui, sem medo de errar, sem nenhuma dúvida, que o Carlos de Pena é a melhor coisa e talvez a única coisa boa que o Alexander Medina tenha deixado no Internacional. Porque ele está jogando muito, porque ele é fundamental e ele pode permanecer no Inter além do seu período de empréstimo. Ele está emprestado pelo Dinamo de Kiev até o fim do ano e ele fica sem contrato na Ucrânia. Então é necessário, o quanto antes, já conversar com esse jogador para tentar alinhar um pré-contrato, alguma coisa para que ele permaneça por mais tempo no Inter. Depois do jogo ainda ficou muito marcado uma entrevista que ele deu na saída de campo, que mostra o espírito vencedor que tem o De Pena. O repórter do Premier perguntou para ele sobre o primeiro gol com a camisa do Inter. Ele afirmou que o gol vale muito pouco quando o time não ganha o jogo, que o mais importante é o time vencer do que ele marcar os seus gols. Isso mostra o quanto o De Pena entende o coletivo, ele entende a necessidade do time acima da necessidade dele. E isso é uma característica psicológica e pessoal muito importante. Um espírito vencedor, um espírito coletivo de entrega pelo bem maior que é o Internacional. Não tenho nenhuma dúvida que apesar do Wanderson estar jogando muito bem, o grande X, a grande chave das vitórias ou das boas atuações do Inter é Carlos de Pena. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!